meu papai sempre foi calado, sério, que quase não sorria. Segundo a mamãe, era a sua maneira, o seu jeito de ser, e que eu não ficasse cutucando ou imaginando coisas. Eu nunca acreditei naquela desculpa. Eu sempre pensei que por detrás daquele olhar triste do papai havia algo mais. E um certo dia, enquanto a gente pescava, eu criei coragem e lhe perguntei o porquê. O papai puxou a isca, enrolou a linha, jogou a vara no barranco, sentou, pediu que eu sentasse ao seu lado e respondeu contando a seguinte história. Essa é a história do papai. Muito antes, quando o papai ainda era solteiro e vivia na mesma fazenda onde vivemos, um estranho animal começou a atacar todas as fazendas ao redor, matando tudo que podia. Um animal que, segundo diziam, só podia ser um lobisomem. Lobisomem? Mas lobisomem não é só uma lenda? Perguntei. O papai, sem dar a mínima atenção à minha pergunta, continuou. O problema era que ninguém tinha a menor ideia de quem podia ser o tal monstro, pois todos os fazendeiros mais próximos eram amigos de muito tempo e acreditar que um de nós podia ser o lobisomem era loucura. Na fazenda mais próxima vivia o meu melhor amigo, filho de uma família que parecia parte da nossa. Amigos com os quais vivemos bons momentos fazendo churrasco ou comendo pamonha que a mamãe ou a mãe do meu amigo fazia. Papai, e como sabiam que era um lobisomem? Perguntei, interrompendo a história. Pelo estrago que fazia por onde passava. Além do mais, na nossa região nunca existiu onças ou um animal capaz de fazer o mesmo. Respondeu o papai. O senhor chegou a ver o lobisomem? Perguntei curioso. Sim, em 2 ocasiões. Respondeu o papai, parando e depois de alguns segundos olhando para o riacho, continuou. A primeira vez foi numa noite de lua cheia. Eu e seus avós dormíamos quando lá pela meia-noite acordamos com o uivo de um lobo. Seu avô pegou a espingarda, eu peguei um facão e saímos para a varanda do quintal, onde ficamos esperando o bicho aparecer. Os 2 cachorros corriam de um lado para o outro, latindo que nem loucos. As coitadas das outras criações aprontavam um barulho ensurdecedor que parecia que o mundo estava acabando. Pouco tempo depois, o segundo uivo foi dado bem pertinho da cerca do quintal, por detrás do galinheiro. Seu avô engatilhou a espingarda e saiu para o meio do quintal. Eu atrás dele. Apesar dos uivos e do barulho, a gente não via nada. Só escuridão. De repente, do outro lado da cerca, 2 bolas vermelhas apareceram. Os 2 olhos do maior cachorro preto que já vi na minha vida. Enquanto o bicho levantava nas patas traseiras, preparando para pular a cerca, teu avô apontou a espingarda e disparou. Eu não sei dizer se teu avô acertou o lobisomem ou não. Só sei que ele baixou nas 4 patas e saiu uivando e sumindo na escuridão. Depois daquela noite, a situação acalmou por várias semanas. Porém, 2 luas cheias depois, a fazenda do meu melhor amigo foi atacada e quase tudo que estava no chiqueiro e galinheiro foi destruído. Daquele dia em diante, ninguém teve mais sossego. Toda lua cheia, o tal do lobisomem atacava uma fazenda e outra. E foi então que os fazendeiros resolveram acabar com o problema de uma vez por todas. Mataram o lobisomem, sem importar quem era o infeliz. Na próxima lua cheia, 2 fazendas foram atacadas, noite após noite. Na terceira noite, os fazendeiros decidiram esperar pelo lobisomem, nas fazendas ainda não atacadas. Enquanto vários fazendeiros passavam a noite em outras fazendas, eu, meu papai, meu melhor amigo e seu papai esperamos em uma outra fazenda pertencente ao idoso, cada um com sua arma e de um lado do quintal.
e a noite chegou, e pouco a pouco a lua cheia foi aparecendo. As horas foram passando e a tensão aumentando. O silêncio era quase total. Aqui e ali, uma criação fazia um barulho e todos assustavam agarrando suas armas com o coração nas mãos. As horas continuaram passando. 9, 10, 11, meia-noite e nada. Chegamos a pensar que o lobisomem estava culpado atacando uma outra fazenda. De repente, para espanto de todos, um uivo bem distante. O lobisomem aproximava. Logo depois, um uivo ainda mais próximo e do meu lado do quintal. Os cachorros começaram a correr e latir, e as criações agitar. E pouco a pouco comecei a ouvir os passos. Meu coração acelerou de tal forma que pensei que fosse ter um treco. Eu levantei o revólver e fiquei esperando o bicho aparecer. Pensei em chamar para meu pai ou um dos amigos, mas não podia. Seria espantar o lobisomem. De repente, o enorme vulto do cachorro preto aproximou da cerca e os 2 olhos vermelhos apareceram. Eu apontei o revólver e puxei o gatilho uma e outra vez. O cachorro uivou, gemeu e caiu. Eu gritei que havia matado o lobisomem e aproximei da cerca. O maldito ainda gemia quando puxei o gatilho 2 vezes mais. Em poucos segundos, o papai e meu amigo chegaram apontando uma lanterna para o outro lado da cerca e para o maldito animal. Infelizmente, do outro lado da cerca não havia nenhum cachorro e muito menos um lobisomem. Eu não podia acreditar no que via. Naquele instante, a minha vida mudou e eu perdi o meu melhor amigo para sempre. Pois do outro lado da cerca estava o corpo todo ensanguentado do seu querido papai. Te cuida e muito obrigado.